Olá! Você tem coragem de ficar contra a multidão? Você faz as suas avaliações e toma as suas decisões, faz escolhas com base nos seus valores, nos seus princípios, nas suas convicções, naquilo que você quer para sua vida, ou você é daqueles que segue a opinião das pessoas que estão dentro do seu círculo de relacionamentos? No vídeo de hoje eu vou falar o porquê desenvolver o 10º princípio da inteligência espiritual, a habilidade de ficar contra a multidão. E vou dar dicas práticas para como colocar esta habilidade em prol de você mesmo no seu dia a dia. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu sou Fabiola Hope, coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual e eu quero te ajudar a ter um dia mais leve praticando a sua espiritualidade. Você já ouviu falar de efeito manada? Os seres humanos, eles são seres intrinsecamente sociais, né? A gente vive em sociedade, a gente tem um anseio muito grande, natural, por pertencimento. A gente precisa pertencer a uma tribo, a uma comunidade, a uma sociedade, a um grupo específico. Isso vem com a gente lá do tempo das cavernas, né? Tá presente porque desde a nossa ancestralidade, do tempo que morávamos nas cavernas, era muito importante estarmos na tribo, fazermos parte da comunidade para nossa sobrevivência. Os seres humanos que viviam sozinhos, eles morriam mais facilmente. Os seres humanos que viviam em grupos, que viviam em bandos, que faziam as caças juntos, que se protegiam, viviam mais tempo. As chances, né, de sobrevivência naquele tempo eram muito maiores se o ser humano estivesse em grupos, em tribos, em bandos, do que se eles estivessem sozinhos. Então era a tribo que ia caçar junto, que conseguia caças maiores e aí compartilhava com todo mundo, conseguia alimentar todo mundo. Era a tribo que mantinha todo mundo aquecido junto à noite, em vigília para não ser devorado por animais selvagens enquanto dormia. Quando o grupo te rejeitava por algum motivo, a morte era certa. Então a gente vem muito com isso enraizado na nossa mente da necessidade de pertencer, da necessidade de fazer parte da tribo, de fazer parte do grupo. O pertencimento é algo muito forte, muito enraizado dentro da nossa consciência coletiva. Porém, esta necessidade de pertencimento pode dar uma descompensada nos dias atuais, quando a gente não precisa mais de estar em grupos para sobrevivência. Óbvio que nós somos seres sociais e vamos sempre querer fazer parte de grupos, de comunidades, mas quando este senso de pertencimento se transforma em conformidade social, aí a gente tem um problema. Um estudo conduzido pelo pesquisador Solomon Asch em 1951 sobre conformidade social demonstrou o poder da influência da opinião dos outros, da opinião do grupo, né, da opinião coletiva, sobre a opinião do indivíduo. É um estudo muito interessante. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para um vídeo sobre esse estudo. Não é um vídeo aqui do canal, não tô ganhando nada para fazer propaganda, mas eu acho que é um estudo muito interessante e eu vou colocar aqui o link para vocês acompanharem de perto como é que esse estudo foi feito, mas eu vou explicar. Nesse estudo foi pedido para um homem que olhasse para vários homens, né, enfim, numa sala, que olhassem para uma série de linhas e dissessem quais linhas da direita eram iguais à linha que estava sendo apresentada na esquerda. Sem saber, esta pessoa que estava sendo testada, ela estava colocada numa sala com várias outras pessoas que eram, vamos dizer assim, auxiliares do pesquisador, tá?
E em alguns pontos, o pesquisador pediu para essas pessoas anteriormente darem coletivamente a resposta errada. O que acontece? A primeira e a segunda sessão ali, né, de linhas, todo mundo dá a resposta certa. E isso valida para a pessoa que está de fora, né, que não é do grupo, que todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo está dando a resposta certa. A partir da terceira foto, da terceira imagem, o grupo começa a dar a resposta errada. O grupo começa a dizer a resposta errada. E a pessoa fica olhando, né, para a volta, pensando, meu Deus, será que eu tô maluco? Ela nitidamente está enxergando que aquela ali é a resposta errada, porém, a influência do grupo é tão grande que ela dá a resposta errada igual, mesmo sabendo qual é a resposta correta. Então, bem interessante esse vídeo para a gente entender como que funciona a psicologia de manada. Então, para quem quiser, eu vou deixar assim aqui na descrição o link para o vídeo que fala sobre essa pesquisa, que mostra, né, demonstra essa pesquisa de 1951. Muito interessante. A psicologia do efeito manada, ela exclui pessoas novas do grupo, né? Então, pessoas novas, elas são hostilizadas, assim como funciona nas matilhas de lobos, né? Quando chega um lobo novo, ele é tido como ameaça, como, né, de fora daquela família. Então, as pessoas novas, elas são ameaçadoras, elas são excluídas, né? E o pensamento do grupo, ele ignora as alternativas, né? Então, é muito prejudicial a criatividade e a inovação, tão importantes, né, nos dias de hoje e na nossa vida. Felizmente, esse comportamento de manada e a conformidade social, elas podem ser combatidas. E eu tô falando aqui em comportamento de manada no sentido de manada mesmo. Não sei se vocês já viram manadas de búfalos ou manadas de antílopes em filmes ou vídeos, ou quem já teve a oportunidade de fazer algum safari, enfim, acompanhar esse comportamento de manada. Quando eles estão correndo, quando um percebe alguma coisa estranha, dispara em todo o grupo o mesmo sentimento de medo e fuga, né? Porque são bichos que são caçados, né? Frequentemente. Então eles precisam fugir. E aí aquele comportamento de manada começa a acontecer. Um percebe alguma coisa e starta em todo mundo o mesmo comportamento. Todo mundo faz a mesma coisa, ninguém pensa, ninguém para. É uma força da natureza, assim, do grupo. Para as manadas de búfalos e antílopes, é instinto de sobrevivência. Se eles estiverem em manada, se eles estiverem no grupo, eles vão sobreviver. Para nós, seres humanos, também fazia, né, como eu expliquei lá no Tempo das Cavernas, parte do nosso instinto de sobrevivência. Se eu tô no grupo, se eu tô na manada, eu tenho mais chances de sobreviver do que se eu estiver sozinho. Porém, para nossa segurança psicológica, isso é muito ruim. E é através da segurança psicológica que a conformidade social e o efeito manada podem ser combatidos. A segurança psicológica, ela foi definida por uma pesquisadora, Amy Edmondson, que é uma pesquisadora de Harvard, e ela pesquisa muito sobre esse tema. E ela definiu que a segurança psicológica, vou ler aqui para vocês, é uma crença em que eu não sofrerei humilhação ou punição de forma alguma por me manifestar sobre coisas relevantes, ideias, preocupações, perguntas e até mesmo erros. Então, é a certeza de que eu vou manifestar a minha opinião e eu não vou ser punido por isso. Tá? Essa é a segurança psicológica, definida por essa pesquisadora de Harvard.
Ela definiu isso fazendo uma pesquisa em hospitais muito, muito interessante. Eu que trabalho em hospital, os meus colegas que estão me assistindo e que trabalham no hospital comigo, ela descobriu isso fazendo uma pesquisa de erros de medicação em hospitais. E aí ela descobriu, ela foi colocada lá para pesquisar quais as equipes que tinham mais erros relacionados à medicação, equipes de enfermagem que tinham mais erros relacionados à medicação. E ela foi pensando que as equipes melhores teriam menos erros de medicação e as equipes não tão boas, né, as equipes piores, teriam mais erros de medicação. O que ela descobriu? Justamente o contrário. Por quê? Porque as equipes piores, vamos dizer assim, tinha a cultura do medo. As pessoas não contavam, não notificavam, não relatavam os erros de medicação. Porque se elas fizessem, elas estariam se expondo e aí elas não estariam seguras dentro do seu grupo, né? Elas seriam sacrificadas, vamos dizer assim, né? Por ter dado a opinião. Elas seriam punidas por ter dito que erraram. E nos grupos, nas equipes melhores, nas equipes que tinham melhor performance, o que acontecia? As pessoas se sentiam mais seguras para relatar os erros. Então apareciam mais erros, mas era porque a segurança da equipe em relatar os erros e não ser punida por isso era muito maior. Então, o que acontecia? Era a cultura de que se eu não vou ser punido, eu vou relatar, porque eu não vou prejudicar a minha equipe e nem o paciente que eu tô atendendo. Então é uma cultura de que eu não vou ter punição de forma nenhuma por expressar a minha opinião, por dizer o que está acontecendo, por me manifestar sobre algum assunto relevante. Foi assim que ela descobriu esta questão da segurança psicológica, fazendo esse estudo. E isso vai diretamente contra, né, o efeito manada, que pune os seus membros que não estão em conformidade com as ideias, as ações e as coisas que o grupo geral ou líder autoritário daquele grupo quer fazer. Geralmente, grupos que fazem efeito manada são grupos que têm líderes extremamente autoritários, assim, não líderes que são mais cooperativos. A segurança psicológica também não significa ser agradável o tempo todo, né? Ou dar apoio incondicional para tudo que o outro tem a dizer ou para tudo que o outro faz ou pensa. Não é isso. Mas construir um ambiente de segurança psicológica pode ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, a desenvolver a habilidade de ficar contra a multidão. Eu vou dar aqui, nesse vídeo, 3 dicas bem práticas de como que você pode aplicar na prática esse conceito. Então, não sei se você conseguiu entender, eu espero que sim, o porquê que é tão importante essa habilidade de ficar contra a multidão. Primeiro porque isso vai combater o efeito manada, vai combater a conformidade social, você está de acordo com as pessoas do seu círculo de amizades, do seu círculo de relacionamento, simplesmente por estar, para não se sentir punido, para não se sentir excluído, para não se sentir hostilizado pelos membros do seu grupinho. E é muito, muito, muito importante também para aflorar a criatividade, a inovação, as coisas boas. A gente, como sociedade, né, como comunidade humana, a gente está precisando muito, muito criar ambientes de segurança psicológica, em que as pessoas se sintam seguras para dar suas opiniões, para expressar as suas ideias, sem que elas se sintam punidas. Hoje a gente está vivendo num mundo em que todo mundo é punido por tudo, né? Assim, as pessoas expressam as suas ideias e aí elas são canceladas na rede social, elas sofrem bullying dos amigos, elas são excluídas do grupinho, né, de amizades.
por expressar suas opiniões. Então, gente, vamos tentar criar segurança psicológica em nós mesmos e criar ambientes de segurança psicológica para as pessoas à nossa volta, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Trabalhar em ambientes que promovem a segurança psicológica é muito mais construtivo, proporciona muito mais crescimento do que trabalhar em ambientes controladores, autoritários e que colocam medo na expressão, né, da sua opinião. Então, 3 dicas assim de ouro para você colocar em prática a sua segurança psicológica. Primeiro, aumente a sua autoconsciência, tá? A confiança, ela começa em você, com você mesmo. Para despertar a sua autoconfiança, você precisa conhecer você mesmo. E para despertar a confiança de alguém, você precisa confiar em você mesmo. Isso está diretamente relacionado com a tua autoestima e com o teu autoconhecimento. Vou dizer aqui que é muito importante conhecer as suas características de personalidade, os seus valores, as suas crenças, o seu propósito, para poder tomar decisões embasadas neles, te ajuda muito a crescer e a aumentar a autoconsciência, aumentar a sua confiança em si mesmo e também a autoestima. Segundo ponto, compartilhe as suas ideias com os outros. O custo do silêncio é a ilusão. Baseado nos estudos de Edmondson, as empresas elas desperdiçam milhões de dólares pelo fato de seus colaboradores deixarem de falar ou compartilhar as suas opiniões. Imagina naquele estudo lá da Amy Edmondson, o quanto os hospitais que estavam trabalhando ali na cultura do medo, na cultura da autoridade, né, do autoritarismo, estavam perdendo de pacientes, de oportunidades e até de investimento, até de dinheiro, de retorno financeiro mesmo, em função de seus colaboradores não fazerem os relatos de erros de medicamento, de erros de administração de medicamento. E o quanto os hospitais que as equipes eram melhores, mais engajadas, que tinham segurança psicológica para falar, para expressar, o quanto aqueles hospitais não salvavam mais vidas, as equipes eram melhores, o quanto eles não faturavam financeiramente mais em função disso. Então, realmente, a gente perde muito se a gente não consegue se expressar, se a gente não consegue se colocar realmente quais são as suas opiniões, independente do que os outros achem, né? É tipo, eu me garanto, né? Então, compartilhe as suas ideias, perca o medo de dizer para os outros o que você acha, o que você pensa. E se tiver punição, esse não é o grupo para você. Essa não é a sua tribo. A sua tribo é outra. É a de gente que tem mente aberta. Para pensar. Onde é que você tá se colocando? Em que tribo você está se colocando? Terceiro, haja de acordo com as suas convicções. A confiança, ela não é gerada no discurso. Ela é gerada com os atos, com a prática do dia a dia. Confiança é algo frágil e difícil de construir e fácil de destruir. Os seus comportamentos do dia a dia, eles são constantemente avaliados pela sua mente e aquilo que você elogia, aquilo que você compartilha tem reforço positivo. E aquilo que você ignora, aquilo que você hostiliza, aquilo que você deixa de lado, tem efeito negativo, tem um reforço negativo na sua mente. E isso vai moldando a maneira como você mesmo se enxerga.
e, consequentemente, a maneira como as outras pessoas te enxergam, né? Então, é muito importante nesse ponto aqui agir de acordo com as suas convicções. Por exemplo, se eu me proponho a acordar cedo todos os dias e fazer meditação, eu vou. Quando eu faço a ação, quando eu coloco isso em prática, eu vou me propor, eu vou me programar, eu vou planejar isso. Quando eu coloco isso em prática, eu estou fazendo um reforço positivo na minha mente, o que aumenta a minha autoconfiança, o que aumenta a minha autoestima. O dia que eu coloco o despertador no soneca, que eu viro para o lado e continuo dormindo, que eu negligencio aquele planejamento que eu mesmo fiz, é eu comigo mesmo, tá? Eu não tô devendo nada para ninguém. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um reforço negativo na minha mente. Ai, você é preguiçoso, você não faz as coisas. Eu tô fazendo um reforço negativo de mim mesmo na minha mente. O que isso faz comigo? Vai fazer o que com a minha autoconfiança? Lá embaixo. Fazer o que com a minha autoestima? Lá embaixo. Então, a gente tem que agir de acordo com as nossas convicções. Se eu fiz um planejamento, e isso envolve muita disciplina, né? Se eu fiz um planejamento de que eu vou levantar de manhã e fazer meditação, eu vou levantar de manhã e fazer meditação, porque isso vai fazer reforço positivo no meu cérebro e eu vou sempre querer fazer mais, fazer mais, fazer mais. E isso vai reforçar a sua autoconfiança, vai elevar a sua autoestima, vai te fazer sair desses grupos que te pressionam, que te colocam para baixo, que te punem por se expressar. E vai te ajudar a conseguir expressar a sua opinião, contar para os outros aquilo que você pensa, aquilo que faz sentido para você. É muito importante a gente conseguir vencer o efeito manada, a gente conseguir vencer a conformidade social. A gente não pode mais, como humanidade, como ser humano em evolução nesse planeta, tomar decisões que não estão de encontro com os nossos valores, que não estão de encontro com as nossas crenças, que não estão de encontro com os nossos princípios. Não dá mais para tomar ações que não façam sentido para a nossa vida. Para o nosso crescimento espiritual, é muito importante que a gente saiba quando estar com a multidão e quando estar contra. Quando dar a sua opinião, mesmo que diferente da dos demais. É muito importante. Eu tenho certeza que seguindo essas dicas você vai descobrir coisas incríveis sobre você mesmo e isso vai te proporcionar benefícios muito legais, muito prazerosos para você se destacar na multidão, crescer espiritualmente, na sua vida pessoal, profissionalmente. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Torne esse exercício aí um prazer, pelo menos semanal, vai, para fazer isso prática, para tornar isso cotidiano. Tenha certeza que vai te ajudar bastante. A gente se encontra então diariamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, estamos juntos por lá. E aqui no YouTube, todas as quintas-feiras às 7h30 da manhã tem vídeo novo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreve. Se gostou desse vídeo, comenta, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, vou adorar ler vocês. E se ainda não ativou o sininho para receber as notificações, por favor também, você vai sempre receber os avisos de quando a gente posta vídeo. Então, nosso bate-horário sempre o mesmo, né? 7h30 da manhã de quintas-feiras. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem bem, fiquem todos com a luz. Namastê e até o próximo vídeo.